Ah, não. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui direto dos estúdios Descomplica. Eu sou o professor Leonardo Gomes. Vou fazer uma revisão rápida de alguns assuntozinhos aqui com vocês para o simulado desse final de semana, o grande simulado Enem. Então, é o seguinte, cara. A primeira parte que a gente precisa revisar, cinemáticazinha básica, só tocar de lado, muito importante para a prova do Enem. A ideia de gráficos, então a gente olhar os gráficos com um olhar mais criterioso é muito importante, tá? Então, jogo rápido aqui. Falar um pouquinho de Movie com vocês. Bem, tá na hora de voltar ao Movie, né? Caiu uma das questões para mim mais bonitas do Enem até agora foi sobre um gráfico de Movie, tá? Um gráfico em que tinha um arco de parábola, uma reta, depois voltava um outro ramo de parábola, então muito interessante. No Movie, cara, a gente tem como particularidade principal o fato da aceleração ser constante, né? Então eu queria falar com vocês o seguinte, cara, não adianta ter só aceleração. É preciso que ela tenha um valor fixo. É preciso que ela seja constante para caracterizar o Movie. Agora, o que é acelerar? Acelerar, chega para sua mãe, para sua avó, para o seu pai. Se você falar a palavra acelerar, vem na cabeça dele aumentar a velocidade, né? Então o cara acelera quando a sua velocidade aumenta. Mas na prática da física para a gente aqui, acelerar é mudar de velocidade. E eu posso mudar a velocidade para mais, e aí converge com o que o seu pai acha, com a família acha, né? Acelerar significa aumentar a velocidade, mas também pode acelerar ao diminuir a velocidade. Ou seja, a aceleração é o agente da física que provoca a mudança de velocidade em um intervalo de tempo. Essa fórmula, cara, é muito importante você lembrar, né? Que é o famoso ΔV sobre ΔT. E essa fórmula vai caracterizar, de fato, a mudança da velocidade. É claro, gente, que você pode estar em casa assim, caraca, ele falou que acelerar pode ser para menos? Pode. É claro que no dia a dia, a gente acaba chamando isso de desacelerar. Tudo bem? Mas eu posso falar que é acelerar positivamente, e aí a velocidade cresce de valor. Mas eu também posso falar que é acelerar negativamente, e aí a minha velocidade perde valor. Bem, se você pegar essa equação e abrir, o que é abrir? Você sabe que tudo que é delta na física é variação, tudo que é delta na física é final menos inicial. Se você abrir essa equação, você tem lá o V menos V0, e se você abrir essa aqui de baixo, você tem o T menos T0, né? Bem, utilizando essa ideia de V menos V0, T menos T0, você cai numa equação do Movie que é muito comum e que vocês usam bastante, que vai ser alvo do nosso estudo aqui, ó, que é o famoso vovô e vovó ainda tentam, né? Vovô e vovó ainda tentam, graças a Deus. Tem algumas pessoas que falam vovô e vovó ainda tocam, é muito legal, mas tudo bem. Então tá lá, a velocidade final, o agente velocidade inicial, o agente aceleração. Quem é o agente aceleração? O agente aceleração é o cara que faz mudar o V0, né? Então tinha uma velocidade, quando a aceleração atuou, essa velocidade saiu de um valor e passou a ter outro. Claro que isso vai acontecer com o passar do tempo. O que eu quero de vocês aqui, cara? Bem, será que é fácil perceber, ou é mais tranquilo perceber aqui, se esse fator for positivo, o que vai acontecer, gente, se a aceleração é positiva? Eu vou incrementar valores ao V0. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma velocidade inicial, só que se a aceleração for positiva, eu vou adicionar valores a esse V0. Ou seja, a minha velocidade final vai ser maior do que a inicial. Tudo bem? Claro que eu estou considerando as grandezas todas positivas, tá? Agora, e se a aceleração for negativa? Se esse cara tem um valor positivo e esse aqui tem um valor negativo, eu vou retirar valores da velocidade, né? Então a velocidade vai decrescer, a velocidade vai diminuir. Muito importante para o Enem, além de você saber essa fórmula, vovô e vovó ainda tentam, graças a Deus. Além de você saber essa graçola, é muito importante você perceber isso como um gráfico. O gráfico é a forma que a física tem, ou a matemática tem, de expressar de forma visual uma equação. Então, quando eu pego isso aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico, ou seja, eu tenho um eixo Y, é o momento que vocês torcem a cara, é o momento que vocês não gostam, e tem um eixo X, né? Que eu vou botar aqui o eixo do tempo. Eu quero que vocês olhem para isso da seguinte maneira, sem dor no coração, cara, com vontade. O Y da equação está aqui, né? Vocês estão reparando, ó, o Y da equação, o eixo Y está ali. O X da equação está aqui, ó. O X da equação é esse carinha aqui. Tudo bem?
Quando eu olho para aquilo, eu, Léo, olho para isso, eu vejo isso aqui uma equação no primeiro grau. E aí eu faço um link com a matemática, eu faço uma junção com a matemática. Eu vejo uma equação no primeiro grau porque o x, esse cara aqui, está elevado a 1, né? O tempo está elevado a 1. Então isso aqui, para mim, eu, Léo, eu vejo isso aqui como exatamente igual isso aqui, ó. Y é igual a x mais b, né? Eu vejo assim, tá? Ou seja, o x é esse, tá vendo? O v é o y, né? Aí tem os nomezinhos da matemática que vocês também não gostam. Esse cara aqui, que vem junto do x, que no caso é o a mesmo, né? É o chamado coeficiente angular. Vou trocar a ordem só para ficar com a mesma estrutura, tá? Só para ficar com a mesma estrutura. Vê se você consegue visualizar. Na verdade, no lugar de ax mais b, eu vou trocar a ordem e vai ficar assim, ó. B mais ax, tá? Só para ficar com a mesma carinha. Esse aqui é o coeficiente angular. Por que você acha que o nome é angular? Provavelmente porque ele está associado ao ângulo. Ângulo de quê, cara? O ângulo da reta gerada por uma equação do primeiro grau. O que você enxerga quando você vê isso aqui, por exemplo? Ó, imagine que seu gráfico comece daqui, aí você tem uma reta com essa característica. O que você está enxergando? Vê se você enxerga a mesma coisa que eu, amigo. Com o passar do tempo, olha só, o tempo vai aumentando e a velocidade também, né? O tempo vai ficando cada vez maior e a velocidade está aumentando de valor. Isso é um indicativo para mim de que a aceleração do movimento é positiva. Existe aceleração e ela é positiva. Incrementa valores a v. Eu estou enxergando nitidamente aqui o famoso movimento acelerado. A partícula, o corpo, o carro, está ganhando velocidade com o passar do tempo. Tudo bem? Bem, tá claro para vocês? Não sei. Tá claro para vocês que aqui é o meu V0? Tá claro? Ou seja, o que é o V0? É a velocidade com que começa meu movimento, né? Esse cara aqui é o ponto que tem a velocidade inicial, a velocidade com que eu começo o movimento. E vou voltar aí no assunto. E com o passar do tempo, a minha velocidade vai crescendo de valores. Eu vou ganhando valores na velocidade. Felipe, quer falar alguma coisa aí? Tá tranquilo? Como é que tá o pessoal se comportando aí no chat? Tá beleza? Tá, tudo bem. Eles fazem perguntas. Eu queria que você pedisse pra eles me seguirem no Twitter. Você pode pedir? Você pode pedir também. Sempre bom. Posso pode pedir Claro, também? cara. Fica à vontade. Gente, me segue no Twitter. Vocês conhecem o Felipe? Oi, gente. Felipe é um menino Twitter. Cara, o moleque é melhor que água filtrada, hein, cara? Moleque não é de bobeira, não. Melhor que água filtrada. Felipe, você quer que eles te sigam no Twitter? Twitter. Pô, cara, o menino Twitter pede pra vocês seguirem ele no Twitter. Aí, vamos com tudo. Faz então, isso de novo, porra, por cara, favor. Replay. No Twitter. Twitter. Então, muita dança de salão. Querido, e aqui temos nos nossos estúdios também o nosso amigo Renan. Renan, dá um salve pra galera. Boa noite. Ou melhor, boa tarde. Boa tarde, muito bem. Posso continuar, gente? Como é que tá a galera no chat? Como é que eles se comportam aí, Felipe? Tá tudo beleza? O Felipe botou o fone no ouvido e não tá escutando nada que eu tô falando. Eu tava rindo de você aqui. Tá bom. Felipe, como é que tá o pessoal aí no chat? O pessoal se comportando, tá tranquilo? Agora eles estão rindo mesmo. Estão no momento da risada, estão tal, no momento da risada, descontraído, tal. Eles estão rindo agora, o simulado é amanhã. Tem o dedo no caixa. Ah, é? E aí tá rindo. Estão rindo agora, quero ver o simulado amanhã. Não, brincadeira, galera, olha só. Lembrando um detalhe, quem tá aí para fazer o nosso simulado, que não é do Descomplica, seja muito bem-vindo à nossa página. É muito legal o trabalho que a gente, essa parceria, né, da gente com vocês com a gente, é sempre muito legal conhecer pessoas novas. E um detalhe muito importante, galera que é nosso aluno também, a gente está no início do trabalho, não fiquem bolados com o simulado foi feito para abranger a matéria inteira do ano, né? Então, tem coisas que a gente ainda não deu, normal, a gente tem que simular efetivamente a prova, tá? Mas que a gente, com certeza, no final do ano, quando revisar esse simulado, quando olhar de novo, falar assim, caramba, cara, nossa, aprendi pra caramba, isso que é importante. Fala, Felipe, vem comigo. Eles só estão pedindo perguntando qual é o user do Twitter, coloca um @descomplica aí pra eles. Claro, cara. @descomplica? Isso. Muito obrigado, viu, querido? Você é muito gentil. De nada. Menino Twitter? Isso aí, twitter.com/descomplica. Esse aqui é @descomplica? Isso aí. Então, como é que é? twitter.com/descomplica. Show. Então tá lá, @descomplica. Eu vou seguir na minha ladainha aqui, o que tu acha? Dá pra seguir? Dá pra seguir. Então simbora. Show. Hoje, revisão de ciência da natureza, né? Daqui a pouco temos um outro professor aqui comigo. Beleza. Então olha só, cara. Equação no primeiro grau, gráfica é uma reta crescente, mas pode ter alguns alunos que pensem assim, quer ver? Professor, tudo bem, você tem essas costas enormes aí, porque você é bem forte, você é bem bojudo, bem robusto no tamanho, mas poderia ser um gráfico em que o cara começa com uma velocidade grande
e a velocidade dele vem diminuindo, né? Tá bom. O que significa a velocidade vir diminuindo? Significa que no caso, o cara deixou de ganhar velocidade e agora está perdendo, né? Então esse evento aqui, ó, vou até apagar aqui embaixo, para não trabalhar com esse pedaço aqui, eu vou ter um negócio que é a aceleração negativa. E a velocidade diminui, é o chamado movimento retardado até aqui. Outra coisa que você tem que lembrar, essa aceleração, ela vai definir inclusive a inclinação, né? Vou fazer uma outra inclinação para ver se você visualiza. Por exemplo, se eu faço um gráfico assim, rapaziada, assim, tá? Essa reta amarela. Se alguém for, por exemplo, discípulo do Diogo, pupilo do Diogo, vai ficar um pouco mais difícil. Diogo e o Bandeira também de biologia, né? 2 daltônicos. Não tem problema nenhum. Aqui nós fazemos a nossa parte. Tem a reta 1 e reta 2. Para quem não é daltônico, amarelo e laranja. Tá dominado. Ó, 1 aqui e 2 aqui. Pergunta. Qual dessas retas tem maior inclinação? Certamente a reta amarela, né? O que significa a reta amarela ter maior inclinação? Vou chamar aqui agora de aceleração 1 e vou chamar aqui agora de aceleração 2. Fechado? O que eu posso dizer? Certamente, ó, para o mesmo intervalo de tempo, vê se vocês conseguem visualizar. Para o mesmo tempo, eu não tenho dúvidas de que a velocidade do amarelo é maior, né? Ou seja, isso aqui é um indicativo de que a aceleração de 1 é maior do que a aceleração de 2. Então, é muito importante você saber que quanto mais verticalizada é a reta, maior é a aceleração daquele movimento, ok? Mais varia a velocidade em função do tempo. Quem quiser, por favor, dá um print na tela, fica à vontade aí, um print aí para eu poder apagar, tranquilo? Posso ir, menino Twitter, tá dominado? Então vou lá, hein? Vou apagar isso aqui, hein? Bem, aí, o que acontece, cara? Tem uma outra equação que eu acho muito interessante também, que é a chamada equação da posição, em que você tem o famoso S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O que muda aqui? Cara, o que vai mudar é que agora no lugar de ter uma equação V por T, eu vou ter uma equação S por T, né? Posição em função do tempo. Então meu gráfico vai deixar de ser uma coisa V por T e vai passar a ser uma coisa S por T. Você já deu print, você não fica chateado comigo, tio Léo já está apagando, revisão, né? Não estou dando matéria, estou revisando. Então aqui eu tenho, ó, posição em função do tempo. O que mudou? Cara, o que mudou? Chavado aqui, não conta pra ninguém. Se seu amigo não é Descomplica, não fala pra ele. Fala pra ele, se ele não tá assistindo, não conta, cara. Você vai entregar a arma pro inimigo. Então não conta. Olha aqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Isso é a equação do segundo grau. O gráfico deixa de ser uma reta e passa a ser uma parábola. Legal? E aí eu vou ter uma parábola que pode ser com concavidade para cima. Quando é que a concavidade é para cima? Quando a aceleração é positiva. Legal? Mas também poderia ter o gráfico ST, parábola com concavidade para baixo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Parábola com concavidade para baixo. E que a minha aceleração seria uma aceleração negativa, tá bom? Aí, cara, pontos fundamentais desse gráfico. Pontos fundamentais. Esse aqui é muito importante. É o ponto onde eu começo a medir meu gráfico. É a posição inicial. Aqui também, ó. Olha lá. Aqui é o S0, hein? Importantíssimo, tá bom? Outro ponto fundamental é o vértice da parábola, né? O vértice da parábola. Para quem já esqueceu, vou revisar. Esse ponto aqui é o ponto em que a velocidade é igual a zero. Vê se você consegue visualizar. Olha só. Se aqui é a posição, conforme o tempo está passando, a posição está diminuindo, né? O cara vem andando para trás. E a partir do vértice, o cara começa a andar para frente, né? Então, esse ponto aqui, de V igual a zero, é o ponto de inversão do sentido do movimento, tá? Então é importante também fazer essa revisão aí, fazer essa graçola ali, tá? Bem, e a última parada que eu tinha que falar para vocês disso aqui, tem mais uma equação que é essa aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, onde essa equação é chamada de equação de Torricelli, tudo bem? Quando é que eu uso a equação de Torricelli? Ou melhor, quando é que eu dou preferência à equação de Torricelli? Sempre que a variável tempo não for levada em consideração. Então, se você estiver lendo um problema de move, como é que você sabe que é move? A velocidade está mudando numa taxa constante e o cara não entra com o tempo como dado, a equação preferencial é a equação de Torricelli. Tem aquela piadinha nerd que o pessoal fala que Torricelli só vivia apressado, né? Ele vivia sempre com muita pressa, né? Não tinha tempo para nada. Ah, uma boa anedota. A anedota aqui, né, levando em consideração que Torricelli, a equação, não tem tempo, tá?
Outro print na tela e vamos para a segunda parte. Alguma pergunta, Felipe? O pessoal quer falar comigo? Não, porque cara, eu tô doido pra dançar aqui também, cara. Eu não quero ver. Então, é de perde a linha, se joga toda a gente. O Ada tá. Eu tô vendo, aqui, eu tô vendo. Eu tava explicando o ponto mais importante da aula, passei de chavado, o pessoal não prestou nem atenção, porque o Ada tava ali mostrando a bicanca pra galera. A conclusão aí do seu raciocínio, tudo bem. Acontece. Na hora que o Ada estiver explicando, eu vou fazer o elefantinho ali pra eles verem. Vai lá. Vê se tem pergunta, meu querido Felipe. Print, vai! Print na tela! Vou passar para outra parte. Print! Foi. Perguntas, Felipe? Tem gente perguntando se tem que decorar essas fórmulas. Se quiser, pode comprar alguns adesivos, né? Se quiser, Os adesivos dos Minions, estrelinha, né? Daquela decorada bonita. Fica bacana. Fica bonitinho. Tô brincando, galera. É importante decorar, claro, cara. Sem dúvida nenhuma tem que decorar as fórmulas. Tem a menor possibilidade de você não saber essas fórmulas, tá? Bem, eu acho... Professor Oda, quer chegar aqui? Pode ser. Pra gente ficar junto aqui, cara. Professor Oda. Seja bem-vindo, professor Oda. Tudo bem. Sou Rubens Oda. Satisfação, galera. Satisfação tá aí. Mais uma vez junto, né? Pô, muito legal, Oda. Pô, sempre muito... Eu tava falando com eles ali, cara. Tem muita gente que não conhece a gente ali, né? Deve ter um pessoal que não conhece a gente. E é legal conhecer pessoas novas, né? Você tá reparando como é que eles são bonitinhos? Oi, meu nome é Oda. Vamos ser amigos? Você quer estudar biologia, aprender? Odinha daqui a pouco explica. Aí, tem revisão. A gente podia fazer uma dança nova, assim, inventar, né, cara? Tipo, puxa uma dança aí, Filipinho. Puxa aí uma música aí. Chama aí. Porque a gente vai improvisar agora. Se tem uma coisa... Eu lembrei do Oda. O Oda é o gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gordinho gostoso. O Oda é... O Oda é o gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gordinho... Vai dar aula aí, cara. Vai dar aula aí. Aí, cara, tem um negócio, Oda, sem brincadeira, cara, que eu acho bacana aqui pra falar pra ele, que são as formas de propagação de calor. Tu acha maneiro isso aqui, Oda? Acho. É bem bacana, cara. Forma de propagação de calor, cara. Vou botar assim, ó, bem bonitinho. Bem, são 3, tá, moçada, que vocês têm que saber. Acho muito importante. A primeira forma de propagação de calor é a chamada condução. Vou botar aqui, ó, número 1, condução. A condução acontece molécula a molécula. Por exemplo, cara, eu sou um cara que eu gosto de economizar energia, né? Energia minha mesmo, tá? Então eu não gosto muito de lavar louça de bobeira, não. Bem, quando eu tô em casa sozinho, outra coisa que eu não gosto, embora seja físico, comer comida de micro-ondas. Tem uma coisa que me irrita, é comida de micro-ondas. Você bota a comida para esquentar, a comida fica gelada no meio. Então, né, muito ruim. A gente vai estudar, né, que tem um mínimo de intensidade lá no meio do micro-ondas, então dificulta aquecer o meio da comida. Mas tudo bem. Aí o que acontece ali, cara? Eu, como não gosto de comida de micro-ondas e não como sem feijão, para comer o feijão tem que botar todas as vezes na panela. E para não ter que lavar duas coisas, eu mexo com a concha mesmo. Então eu pego a panela, boto o feijão e mexo com a concha. Tem um problema, cara, o feijão começa a esquentar e a concha também. Conforme a concha vai esquentando e ela é de metal, o calor vem subindo ao longo da concha e vai ficando quentinho no meu dedo, quentinho no meu dedo, quentinho no meu dedo, até o momento que eu não consigo segurar. E muitas vezes, para tristeza da minha mãe ou da minha esposa, eu largo a concha dentro do feijão mesmo, tá bom? Isso acontece por causa do processo de condução. A condução acontece quando o calor se propaga ao longo de um corpo, molécula a molécula. Bem, detalhe que você pode perceber, espeto de churrasco. Já viu o que tem na ponta de um espeto de churrasco? A ponta de madeira. Por que de madeira? Porque se fosse de ferro, o churrasqueiro não conseguiria segurar o tempo inteiro. Então, quando a gente fala do fenômeno de condução, a gente pode falar dos bons, vou botar aqui para você, ó. Pode falar dos bons ou maus condutores de calor, tá? Quem são os bons condutores de calor? Normalmente, os metais. Os metais são bons condutores, né? Os maus condutores. Cerâmica, madeira, esses materiais que têm um detalhe muito interessante, cara. A condução ser boa ou ruim depende da principal característica do material, que é o chamado calor específico. Então, o calor específico do material, a característica principal do material, vai definir pra gente se o material é bom ou mau condutor de calor. Por exemplo, uma das substâncias de uma... O que houve? Uma das substâncias de maior calor específico que a gente tem é a água, cara. Olha quanto vale o calor específico da água, só de curiosidade. Ele vale 1 caloria por grau Celsius. Sabe como é que eu faço a leitura disso? Eu leio assim, ó. Se você der 1 caloria
para 1 grama de água, esse 1 grama de água aumenta 1 grau Celsius na sua temperatura. Eu vou repetir. Se você der 1 caloria para 1 grama de água, ele aumenta 1 grau Celsius na sua temperatura. Parece pouco, né? Mas o detalhe é, se você pegar o ferro, por exemplo, o calor específico do ferro é aproximadamente 0,11 caloria por grama grau Celsius. Só para ficar fácil de explicar, eu vou tirar esse 1 daqui, tá? Só para ficar fácil, para a gente fazer uma comparação. O calor específico do ferro vale 0,1 caloria por grama grau Celsius. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser variar em 1 grau Celsius 1 grama de ferro, você precisa dar 0,1 caloria. Ou seja, olha para a água. Eu preciso de 1 caloria para que 1 grama varie em grau Celsius. O ferro, apenas 0,1 caloria. Ou seja, o ferro varia muito mais fácil a temperatura. A água precisa de 10 vezes mais energia para que 1 grama dela aumente 1 grau Celsius a temperatura. Logo, quanto mais isolante térmica for a substância, maior é o seu calor específico, sua capacidade principal. Léo! Opa, isso aqui é biologia, cara! Não é possível. Isso aqui é biologia. Tem nada a ver. Pô, com certeza eles estão ligados que isso aí ia ser biologia. Por que isso aí é biologia? O seu corpo ele é feito principalmente de quê? É de água. É de água. Imagina se você fosse o Robocop. Murphy. É de metal. Murphy. Então repara, com o corpo, sendo basicamente água, quando vem o verão, rapazote, você já sente um calor desgraçado. Esse símbolo aqui é verão. Rapazote, verão. Isso aqui é verão. Isso é verão. É assim verão. que chama hoje em dia. Tá. Quando o cara, por exemplo, se o pessoal tiver problema, você quer? Se quiser verão é assim. Verão. Mas então, se eu passar na frente da pessoa que não. Verão! Tá, se então, tiver assim pra ela é verão. Putz, cara. Então, repara, quando você tem o verão, você já sente muito calor. Isso que a gente é 70% água. Se a gente fosse 70% ferro. Se fosse inverno. Não. Mas aí o inverno é outra história. Mas no verão, a gente, cara, aquece o corpo, sim, mas aquece o corpo muito menos do que se a gente fosse de metal. Então repara que ter água no corpo. Olha só, é melhor você parar de rir. O Léo tá tendo uma síncope ali no Não, e você para também, porque afinal de contas isso aqui é aula. Ah, é? Você tá achando que eu sou o quê? Palhaço? Sabe, porque vocês ficam achando que eu sou palhaço. E eu tô querendo dar uma aula séria aqui. Então vai. Tá bom, Leonardo? Vai. Sou o anteparo aqui do giz pra você. Tá bom, Leonardo? Não quero saber de giz, não. Que isso? Então, olha só. Eu não quero saber de giz. cara. Pegar fogo. Eu quero falar só o quê? Que a gente ser, principalmente água, é extremamente importante pra gente evitar a variação de calor, né? De temperatura no nosso organismo. E o mesmo, gente, é válido para os ecossistemas, né, não, Sem Leozão? dúvida nenhuma. O mesmo é Deserto, válido para os ecossistemas. Deserto, menos água é menos ou menos? Eu acho que é menos, né? Menos água, consequentemente, tem uma amplitude térmica diária muito grande. Então, a água do planeta, a água do corpo, tudo isso é extremamente importante para um processo que a gente chama de regulação térmica, que depois eu vou falar mais. Show de bola. Então, acho que já atazanei bastante tua aula. Pode continuar aí. Deixa eu só terminar. Tô acabando, Oda. Então é o seguinte, cara. Como o Oda falou, a amplitude térmica do deserto é enorme. Tem pouca água. Como a água é difícil de variar a temperatura, se você tiver muita água no ambiente, fica difícil, né, essa variação. Então, o deserto, por exemplo, você tem temperaturas de menos 10 até 50 graus Celsius. Olha a variação que ele chega, cara. Isso só acontece porque você tem pouca água. Já que a gente está falando sobre isso, um detalhe muito interessante, o ar-condicionado da sua casa, por exemplo, a primeira função dele não é só baixar a temperatura. Para que ele consiga baixar a temperatura, a primeira função dele é tirar a água do meio. Então, o meio fica seco, né? O ar fica mais seco para que ele consiga gerar uma variação de temperatura devido ao alto calor específico da água. Aí você, seu sem vergonha, o que você faz? Tem gente que bota uma bacia de água, várias bacias de água dentro do quarto. Gente, você só pode botar a bacia de água para umidificar o ar depois da temperatura já estar mais baixa. Baixou a temperatura? Já conseguiu fazer a variação? Aí você pode botar a bacia para tentar umidificar o ar, tá? Então, o primeiro processo, condução. O segundo processo, muito importante, é a chamada convecção. A convecção ocorre como, moçada? A convecção, ela ocorre da seguinte maneira. É troca por diferença de densidade. Como assim? Já viram o ar-condicionado é colocado em cima? Por quê? Porque o ar frio ele é denso. Se ele é denso, ele desce e o quente sobe, o frio desce, o quente sobe, insiste, desce, sobe. E aí eles trocam de lugar devido à mudança da densidade, da diferença de densidade, tá? Então a convecção é o fato de troca de lugar devido à diferença de densidade. Isso acontece com a água e acontece com os gases. Detalhe muito importante.
tanto condução como convecção, eu preciso de material para acontecer, tá? Então aqui, ó, devido à diferença, deixa eu botar aqui para você, diferença de densidade. E o último processo, acho que é muito interessante, é a radiação. Você pode chamar de radiação ou irradiação, tá? Tanto faz. Então eu tenho a radiação, é o único processo que pode ocorrer no vácuo. É a forma com que a luz do Sol chega pra gente. Repara, gente, Sol emite luz que vem se propagando no espaço. No espaço não tem matéria, cara. Então não é possível acontecer nem a condução e nem a convecção, que precisariam de matéria, sólidos, líquidos, gases, para que acontecesse. O único processo que pode ocorrer no vácuo é a radiação, tudo bem? E isso aqui, ó, só para dar um exemplo básico para você, é em torno desses três processos que a gente tem a montagem da garrafa térmica. Como é que funciona a garrafa térmica, gente? Bem tosco o desenho. A garrafa térmica é o seguinte, não sei se vocês já perceberam, quando você pega uma garrafa térmica, ela é enorme, enorme, cara. Só que quando você olha por dentro, parece que o volume é pequeno, né? Ela parece pequenininha. Por quê? Porque tem um espaçamento aqui que tem vácuo. Qual a ideia de fazer vácuo aqui? Não tem nada aqui, meu irmão, é vácuo. Qual a ideia de fazer vácuo? Impedir a propagação por condução e por convecção. Quando eu tiro matéria, eu impeço esses dois processos de acontecer. Aí você pergunta, e Léo, e a radiação? Aí, meu irmão, é por isso que você olha dentro de uma garrafa térmica e aqui está espelhado. Ó. Isso aqui é espelhado por quê? Para que a radiação não possa sair e seja refletida para aqui para dentro. Então a radiação se mantém aqui dentro. Da mesma forma, existe face espelhada aqui. Para quê? Para se a radiação tentar entrar, não, que ela é a única que pode ocorrer no vácuo, né? Então a radiação tentando entrar, ela é refletida por essas paredes. Logo, a garrafa térmica só vai haver troca aqui na tampa. Tô fazendo bem tosco mesmo, tá, moçada? E aí a tampa, você pode ver que ela é meio emborrachada, né? Qual é a ideia da borracha? Para tentar vedar ao máximo e impedir a troca de calor por essa abertura ali. Então, por isso depois fizeram as garrafas térmicas, que são feitas para aquelas que tem o botãozinho para apertar, porque aquele botãozinho você não precisa ficar abrindo e fechando toda hora, o que aumenta a superfície de contato para que haja troca de calor. Superfície de contato! Superfície de Superfície de contato! Superfície de contato! Superfície de contato! Não sei se tu sabe, mas eu tenho 3 botões. O primeiro é... Superfície de contato! O teu boneco. Se fizesse um boneco Oda, teria 3 botões. Superfície de contato! Variabilidade genética! Seleção natural. Apertou a barriguinha. Aí, verão. Olha só, Léo. Olha só, Léo. Porque o Léo tava explicando isso aqui, sabe o que eu fiquei lembrando? Sério mesmo. Eu corrigi vestibular do FRJ há mó tempão, aí teve um ano que caiu uma questão que falava sobre o chifre do viado. Chifre do viadinho. Aí tu lembrou agora? Chegou aqui Lembrei, agora... eu olhei pra você e falei, putz, cara. Porque qual é a história? Sério mesmo, gente, sério mesmo. Porque a história qual é? É porque quando a gente fala de chifre do viado, eu sei que todo mundo acha o quê? Pô, que os viados têm aquela galhada toda pra poder brigar e conquistar a fêmea, tá ligado? Que você vê no Animal Planet. É porque tu acha que conta que você é um viado, você é um viado e eu sou outro viado. Aí eu tô Mas passando faz assim... conta. Faz conta. Faz conta. Aí eu olho ali uma fêmea. Só que aí eu vou chegando perto da fêmea, aí você vai fazer o quê? Eu sou a fêmea, eu sou o viado. Não, você é outro viado que vai disputar comigo a fêmea. Ah, tá. Aí eu olho a fêmea assim, aí você... Aí, Animal Planet, saiu direto, vamos lá, viado. E aí o viado maior acaba ganhando. Viado chifrão. O viado, pô, ganhou. Só que, gente, o objetivo principal do chifre não é esse, cara. Não é esse, sabia? Porque a questão da UFRJ falava que os viados muitas vezes perdem os chifres no inverno. E perguntava por que os viados perdem os chifres no inverno. Léo, você poderia me explicar isso? Porque eu acho que é até mais física do que biologia. Pensa, o chifre, ele tem vasos sanguíneos. O chifre, ele tá aquecido. E ele tem uma grande o quê? Superfície de contato. Tem que fazer a vozinha. Superfície de contato. Superfície de contato. E aí, se tem uma grande superfície de contato, e o viado, ele é um animal endotérmico, que mantém a temperatura corpórea estável, o que vai acontecer ali, assim... Cara, na verdade, o objetivo é não perder calor pela radiação, né? É isso. É isso, né? É isso. Então, quando ele perde o chifre... E por que no inverno, né? Porque ele perderia muito calor, ele aumentaria muito o gasto metabólico, o gasto energético. E aí ele prefere perder o chifre, perde o chifre, para que assim a perda de calor seja controlada e, consequentemente, ele tenha um menor gasto energético. Agora, é maneiro que eu corrigi o vestibular. As respostas que apareceram lá.
É porque no inverno a grama fica rala, aí não dá pra pastar com chifre. Mas a melhor, juro, a melhor foi. A língua pra ser burro tem que melhorar muito. A melhor foi. Léo, escuta isso! Ah, porque com chifre ele não consegue entrar na toca. Aí, no inverno, ele não consegue entrar na toca. Tem toca. Não tem, cara. Não tem toca. Bom, tira o print que aí agora... Olha, interessante agora você falando aí, não sei se tem a ver, ó, você tá sabendo que eu vou ser pai, né? Claro. Pô, você sabe que eu vou ser lógico. pai. E aí o doutor lá comentou que a gente tem que comprar touca pro bebê também. Porque o bebê perde muito calor pela cabeça, né, cara? Porque não tem cabelo, não tem Isso, proteção nenhuma, então... É sério mesmo, perde muito Imagina calor Maurício. pela cabeça. Maurício. Verão total, Maurício. Verão, Maurício. Pá. É Beleza. isso. Pô, Radinha, acho que é isso, cara. Pô, agora eu vou falar mais disso aí, Vai porque falar? eu vou falar do endotérmico, Pô, então ectotérmico. beleza. Se quiser, tu Eu vou ficar relaxa ali, agora. e Isso, volta aqui, isso, depois. aquela dancinha, aquela Pô, coisa assim. tu deixa aí Não, que é. eu quero ver. É. Se perde ali, se Cadê o Tem homem não negócio que eu chora, tenho. Léo? Porque o homem não Como é que é? Essa é A dança que você faz. Essa é boa. Galera, antes de eu continuar falando aqui sobre coisas legais de biologia, eu até peguei a cola aqui, tá? A cola pra não te esquecer nada. Por favor, gente. Por favor mesmo, todo mundo que está assistindo tem que fazer o simulado amanhã, né? O simulado já é amanhã. Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, corre lá, né? Para o link que é simulado.descomplica.com.br e se inscreve, gente. Se inscreve, por favor mesmo, vai lá, cara. Pô, é um treinamento bacana. Questões inéditas. Tem questões inéditas? Tem. Tem TRI? Tem. Tem ali, cara, dados sobre o seu resultado em relação aos outros? Tem, galera. Então, por favor, se inscreve. E não se esqueça que amanhã, sabadão, você vai ter o simulado a partir de 1 hora em ponto, fazendo as provas do primeiro dia do Enem, de Humanas e Natureza. E no domingo, você vai ter, obviamente, a parte de Matemática e Linguagem. Só não tem redação. No próprio domingo, a gente vai ter ali a divulgação de um gabarito comentado. Mas só para os assinantes, a gente vai ter uma aulinha de resolução já das questões. Então, se você não assinou ainda, eu sei que tem gente, é propaganda aqui, não tá dando para ver, mas, gente, isso aqui é legal para quem não conhece ainda, não assinou ainda, pô, faz assinatura, tem que ter esse merchanzinho, né, bacana, assina, porque eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar. E é muito importante que você faça aqui esse login, bote um e-mail legal, um e-mail que você já acessa, para que você possa receber o seu boletim, todos os seus dados que vão ser enviados na quarta-feira. Se você já é assinante Descomplica, de qualquer plano do Descomplica, você já está automaticamente inscrito. Olha que maravilha. Isso é para facilitar a sua vida. Dado o recado, deixa eu falar de animais ectotérmicos e endotérmicos. Animais ectotérmicos é o que antigamente a gente chamava de psilotérmicos. A temperatura do corpo deles varia, mas por que a temperatura do corpo deles varia? Porque o calor vem de fora, tá? Então, um réptil, um anfíbio, um peixe, um invertebrado são animais ectotérmicos. Temperatura corpórea variável. E aquilo que a gente estava falando aqui, brincando, mas falando, dando aula sobre o veado, isso só ocorre lá no veadinho do Léo, por quê? Porque ele é um animal endotérmico. Homeotérmico. É um animal que mantém a temperatura corpórea estável. Quem são os animais endotérmicos? São as aves e os mamíferos, ectotérmicos, todos os demais animais. A relação com o inverno, né, que eu fiz aqui com vocês, é pelo seguinte, meu povo. Esse gráfico aqui é importante demais. É importante, aberto. Consumo de oxigênio de um animal A, consumo de oxigênio de um animal B. Em função da temperatura em graus Celsius do meio. 10, 20, 30, 40 graus Celsius. O comportamento de animais ectotérmicos e endotérmicos, em função da temperatura do meio, é muito variável. É antagônica, para ser sincero. Enquanto um grupo deles
tem esse tipo de comportamento, o outro grupo tem esse tipo. E aí eu te pergunto, quando um animal, como nós, ó, um animal é endotérmico, mantém a temperatura corpórea constante, como que varia o seu metabolismo, seu consumo de oxigênio? Quando a gente vai ter que consumir mais oxigênio? Quando a gente vai ter que gastar mais energia? É no inverno ou é no verão? Né? A gente gasta mais energia no inverno. E aí é física, não é não, Leozão? É física. Porque no inverno a gente vai estar perdendo mais calor para o meio. Se a gente perde mais calor para o meio, a gente vai ter que jogar mais lenha na fogueira para gerar mais calor internamente, permitindo assim que a temperatura corpórea fique constante. Pode ver, gente, agora está começando a fazer um friozinho gostoso. E aí dá vontade de comer, uma massa, né, uma lasanha, um chocolate, alimentos mais calóricos, porque o gasto energético aumenta. Então, animais endotérmicos equivalem a quais animais desse gráfico, gente? Aves e mamíferos. Equivalem ao B, concorda? Que tem um metabolismo maior no frio e que na medida em que a temperatura do meio se aproxima da temperatura corpórea, o metabolismo cai. Agora, imagina um sapinho a 0 grau. Imagina, Léo, um sapinho a 0 grau. A perereca a 0 grau, ela tá como? A perereca tá congelada, baratinha. Aí perereca a 10 graus Celsius. Perereca 20. Perereca 30. Perereca 40. E na medida que vai aumentando a temperatura, perereca se assanha. Perereca aumenta o seu metabolismo. Por isso, galera, olha só, cara, que lindo pro Enem. Por isso que quando tá quente, aumenta barata, aumenta mosquito, não é isso? Porque animais ectotérmicos, quando aumenta a temperatura do meio, isso aproxima a temperatura corpórea e isso, consequentemente, ó, aumenta o seu metabolismo. A temperatura corpórea vai ficar mais alta, próximo do ótimo das suas enzimas, aumentando o seu metabolismo. Então, animais ectotérmicos aumentam o metabolismo com o aumento da temperatura do meio ambiente. Por que eu acho também bastante legal falar de temperatura? Porque a temperatura... Tô cansado, eu tô aqui, tô suando. É porque a temperatura, gente, ela tem vários aspectos, né? A gente pode relacionar isso com várias coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por exemplo, o Oda está suando, não está suando, Léo? Por que o Oda está suando? Porque quando a gente transpira, os vasos sanguíneos mais da periferia, ó, os meus estão dilatados, para poder irradiar calor. Então, o que está acontecendo? Os vasos estão mais dilatados aqui na periferia para levar mais calor para a periferia do corpo, permitindo assim que eu perca mais calor para o meio. Pode ver, principalmente se você é muito branquinho, e aí você faz uma atividade física, corre, tu fica bem vermelho, avermelhado, mandando mais calor para a periferia através de uma vasodilatação periférica. Enquanto que, se está muito frio, tu fica pálido, né? Às vezes até arroxeado de frio. Porque você passa a ter agora, nesse momento, uma vasoconstrição periférica para evitar a perda de calor. Por isso até, galera, quando você bate a cabeça e vai ficar com galo, tem um corte e está sangrando, o que você faz? Você bota gelo. Porque ao botar gelo, você vai fazer uma vasoconstrição, diminuindo a hemorragia local, diminuindo o extravasamento de plasma e evitando assim um inchaço naquele local. Não há como falar também de isolante térmico sem pensar na gordura. Então repara, cara, a temperatura do ar aqui está até legal, 18. Você vê, pô, Filipinho tá ali no chat, no tweet com vocês, e o Filipinho tá de casaco, cara. Tá bem magrelo, cara, filezinho de borboleta. Renanzinho também, Léo. Agora o Oda, que é obeso, tá suando igual uma porca. Porque eu tenho uma cobertura de banha que é um isolante térmico. Nas casas, né, a gente também utiliza materiais que sejam isolantes térmicos para evitar uma grande variação de temperatura. Quer ver um desses isolantes que gera uma baita discussão? É o amianto, gente. É o amianto. Então, eu falo sempre sobre isso, porque afinal de contas, vários países já aboliram o uso do amianto. No Brasil não aboliu, alguns estados evitam, coisa e tal, mas não há uma legislação federal que impeça o uso do amianto. O que é legal a respeito dele? Pô, o amianto ele é resistente, o amianto ele é barato, ele é um bom isolante térmico. Pô, então legal, vamos fazer uma telha de amianto.
problema é que quando você corta o amianto e você respira esse amianto, o grande problema é que esse pó do amianto, ele é fagocitado pelos macrófagos nos alvéolos pulmonares e ele rompe os vacúolos digestivos desses macrófagos, promovendo a morte dessas células. Essa doença, que é chamada de asbestose, pode acabar te matando, cara. Pode te matar. Respirando amianto, devido aí a esse mau funcionamento dos lisossomos, organelas digestivas, que acabam estourando, levando à morte celular. Tudo bem? Então, repara, a gente pegou aqui um fio da meada. Qual foi o fio da meada? Temperatura, e acabou te falando aqui de vários pontos, quer seja de ecologia, quer seja de metabolismo, quer seja de citologia, que tem a ver aí com esse tema que a gente começou a desenvolver. Tudo bem, Felipinho? Alguma dúvida aí? Tudo show. Tranquilão? Eles estão pedindo print do Beleza. gráficozinho aí. Graficozinho! Show de bola. Então deixa eu continuar agora revisando. Já que eu falei, né, do lisossomo, vamos aproveitar e falar mais sobre a célula. Né? Acho que nesse tempo aqui dá pra gente falar um pouquinho de tudo de citologia, que aí novamente é um processo de revisão que a gente vai fazer e que eu acho que é importante para todo mundo ficar ligado. Bom, meus alunos do Descomplica agora vão arrebentar. Eu tenho certeza que todos eles vão se lembrar muito bem das coisas que eu vou comentar aqui com vocês. Tá encatarrado, hein, rapaz? Pô, cara, Tá brabo, hein, tá cara? difícil conviver assim. Bom, vou te falar que eu também não tô bem, não. Será que é o Zika? É o Zika? Vamos lá. Vamos ver como é que o Léo tá de biologia, hein? Alô. Olá. Tá bonito, né, cara? Eu vou falando e você vai me dizendo a função, hein? Quero ver, hein? Quero ver você mandar em biologia. Gabaritar ou simular. Tá fácil não, hein, rapaz? Tá fácil não. Eu fiz algumas questões, Bandeirola fez outras, tá? Então, tem que estudar, rapaz. Tem que estudar mesmo. Vamos lá, galera. A célula, ela é dividida em 3 partes principais. Essas 3 partes principais são a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? A membrana é a portinha. A membrana é a portinha de entrada, de saída, controla a entrada e saída de substâncias da célula. Ela que chega assim e fala: ei, sai daqui! Sai! Sai daqui! Não, brincadeira, pode voltar. Você sai! Sai! Faz isso, controle de quem entra, de quem sai dessa célula. Quem? A membrana, executando uma permeabilidade seletiva. Vamos só agora falar, conversar aqui, ó. Conversar. Essa permeabilidade seletiva ela é feita através de 3 tipos de transporte principais, né? Quando ele é a favor do gradiente de concentração, a favor da correnteza, vai sendo elevado, segue a corrente, é no fluxo, beleza? Então, quando está seguindo o fluxo, e aí você encontra, não, deixa pra lá, seguiu o fluxo ali, esse transporte, tá? O transporte ele é passivo, porque ele é a favor da correnteza. Ele é passivo, ele não gasta energia, ele não gasta ATP. Então, o transporte passivo, ó, vem aqui com ODA. O que caracteriza o transporte passivo? A favor do gradiente de concentração, não consome ATP, e depois de um certo tempo, isso provoca o equilíbrio, isso promove a isotonia. Se for um transporte passivo de água, será uma osmose. Se for um transporte passivo de soluto, será uma difusão simples ou facilitada. Simples quando ocorre pelos fosfolipídios e facilitada quando ocorre por canais, por permeases, proteínas de membrana. Então, mais uma vez, galera, o transporte passivo é a favor do gradiente de concentração, promove o equilíbrio, promove a isotonia e, por fim, ele não gasta ATP.
Ora, como é que vai ser o transporte ativo? É a favor da correnteza? É contra o gradiente de concentração. Se é contra a correnteza, putz, gasta energia, gasta ATP e não promove a isotonia, não promove o equilíbrio. E o terceiro tipo de transporte, por fim, é um transporte de macromoléculas, né? Macromoléculas. A ameba sentiu o cheiro, ó. Tem comida na área. Tem comida. Tem comida na área. O que a ameba faz? Ela emite aqueles falsos pés, que são os pseudópodos, e engloba uma macromolécula, jogando para dentro da célula para que o lisossomo possa digerir. E aí esse transporte de macromoléculas é um processo de endocitose, um transporte em massa, e da mesma forma que macromoléculas são jogadas para dentro via endocitose, quando uma célula quer secretar uma proteína, secretar um polissacarídeo, uma molécula grande, ela também faz, né, através de vesículas que exocitam esse material, secretando esse material para o meio extracelular. Então, os três tipos de transporte são passivo, ativo e englobamento ou transporte em massa. Beleza? Vindo para o citoplasma, essa meiuca é o citosol ou hialoplasma. Citosol que é uma porção coloidal líquida, onde ocorre ali a maior parte das reações. No citosol você tem proteínas do citoesqueleto, que conferem sustentação a essa célula e favorecem, facilitam o movimento de organelas no interior do meio celular. Além do citosol, a gente encontra aqui algumas estruturas que são estruturas que não possuem membrana. Se elas não possuem membrana, hoje elas não podem mais ser chamadas de organelas, não. Chama de estrutura. Essas estruturas são os ribossomos, que promovem a síntese de proteína. Cara, tem que saber. Ribossomo, síntese proteica. E os centríolos. São estruturas formadas por microtúbulos e que auxiliam na orientação dos microtúbulos na hora de formar um cílio, de formar um flagelo, na hora de formar as fibras do fuso da divisão celular. Tudo isso provém da atividade do centríolo. Então essas estruturas aqui, gente, não possuem membrana, tá? Não tem membrana ao seu redor. E aí agora vamos apresentar as principais organelas membranosas. Quais são? Essa rede de canais, que é o retículo, que quando tem ribossomos aderidos, é o retículo endoplasmático rugoso, beleza? Ora! Se o rugoso, ele tem ribossomo, ora, o rugoso produz proteínas. Mas a diferença do rugoso para aqui, ó, para esse ribossomo, é que esse ribossomo produz uma proteína aqui para dentro, que a célula vai usar dentro dela. Enquanto que esse ribossomo do rugoso produz proteína que vai passar para o complexo golgiense, que vai, por sua vez, secretá-la para o meio extracelular. Tudo bem? Então a diferença é ribossomo livre, proteínas para o uso próprio, ribossomo do retículo, proteínas para a secreção. Retículo endoplasmático livre. 3 L's. Produz lipídios, faz a limpeza, que é a desintoxicação. Então lá no fígado, ó, Léo, mó cachaceiro, cara. Mó cachaceiro, bebe, cara. Bebe demais o bicho. Tu vê, às vezes, ele dá aula com aquele olhão brilhando assim, tá no brilho. Né? Então, o que está acontecendo ali? É que o retículo liso dele estava lá fazendo o quê? Tinha que estar lá degradando esse excesso. Olha só como é que é louco, alucinar, tá bêbado, tá, né? Degradar o excesso de álcool. Então o retículo liso degrada o excesso de álcool, degrada bomba. Você vê, pô, Felipe, cara, todo sarado ali, deve tomar bomba. Ou seja, o retículo liso, ele vai degradar isso, fazendo a desintoxicação. E também um leve trás, que é um transporte de vesículas para o complexo golgiense. O que é o principal do complexo golgiense? Ó, hoje mesmo, corrigi com alguns alunos, tá?
uma provinha, pô, ontem dá aula também em colégio, dá aula em colégio, pô, ontem corrigi prova pra caramba, gente. E eu corrigi hoje com alguns alunos uma questão que caiu no Enem, que dava 5 linhagens celulares com diferentes proporções de retículo, de Golgi, de mitocôndria, e perguntava qual daquelas células devia ter uma maior atividade secretora. O problema é que alguns alunos somaram ali o retículo ao Golgi. Só que a questão não falava o que era secretado. Até comentei com eles. Se essa célula estivesse secretando proteína, ela vai ter que ter muito retículo rugoso e muito Golgi. Mas como não falava o que era secretado, você tinha que ver uma linhagem com muito complexo de Golgi, muito complexo golgiense, uma vez que é essa organela que vai armazenar, empacotar e secretar substâncias. Tá? Então, o principal papel é esse, galera. Armazenar, empacotar e secretar. Até comentei que se esse polímero que está sendo secretado aqui é um glicídio, ele é produzido aqui mesmo, ele não vem do retículo. Tá? Por isso que só ter um Golgi grandão já pode ser um indicativo, cara, que aquela célula está secretando a pampa. Porque é o Golgi que armazena, empacota e secreta. É o Golgi que produz glicídios. É o Golgi que no espermatozoide forma a bolsinha da cabeça, o acrosoma, para permitir que haja a fecundação. E é o Golgi que forma a organela que faz a digestão intracelular, que a gente falou, no caso lá do amianto, da asbestose, que é o lisossomo. Tudo bem? Vindo aqui para essa organela, cara, ó, duas organelas que, cara, sempre cai. Metabolismo energético, galera, sempre cai. A mitocôndria, que faz a respiração celular. E como a Dinha sempre desenha a célula animal, ele acaba não desenhando aqui o cloroplasto, né? Mas tem que saber. Mitocôndria, respiração celular, aeróbica, e o cloroplasto fazendo a fotossíntese. Lá nos granas, fase clara, lá no estroma, fase escura. Então, cloroplasto, fotossíntese. Cara, eu tô babando pra caramba nessa aula, vocês estão vendo aí a baba voando? Tô babando muito, cara, muito mesmo. Então, cloroplasto, fotossíntese, mitocôndria, respiração. E aí, aproveitando e vindo pra cá, ó, pra não deixar o núcleo de lado, tá? Então, aproveitando e vindo pra cá, vamos falar um pouco do núcleo, que armazena informação genética, não é isso? O núcleo, ele tem aqui uma membrana, que é a carioteca, a membrana nuclear. Beleza? A carioteca tem que ter poros para permitir a saída de macromoléculas, para permitir a saída do RNA, que vai ter que vir cá para fora para poder produzir proteínas. A carioteca tem que ter poros para permitir o retorno de proteínas, como estonas, que vão enovelar o DNA, como enzimas, helicase, girase, polimerase, ligase, tudo isso é produzido aqui fora e volta para cá. Além da carioteca, você encontra uma meiuca ali, que é a continuação do citoplasma, que é o chamado nucleoplasma, ou cariolinfa. E encontra um DNA que vai estar sempre associado às tais proteínas que são as estonas, podendo estar associado de uma forma mais frouxa ou de uma forma mais enrolada. E guarda isso, que quanto mais frouxo tiver esse DNA, mais ativo ele estará. Esse DNA frouxo, ativo, em uma célula que não está se dividindo, é a cromatina. Cromatina. Que pode ser a eucromatina, que é a mais frouxa, ou heterocromatina, que é a mais enrolada, logo menos ativa. E uma área que sempre chama atenção no núcleo é essa área, que às vezes se cora bastante quando você cora material genético, porque é uma área de intensa atividade de produção do RNA ribossomal. Ora, RNA ribossomal é a formação dos ribossomos. Formação dos ribossomos que ocorre nessa área mais coradinha aqui, que é o nucleolo. Tudo bem? Então, brincando aqui, a gente falou bastante, né, sobre estrutura, sobre componentes da célula, saindo da frente para quem quiser tirar o printão aí. Beleza? Tá entendendo tudo, Léo? Tamo junto, ó. Tá sabendo geral? Isso, ó. Alguma coisa aí, Filipinho? Cara,
eles estavam perguntando sobre bioacumulação e genética. Genética não dá, né? Quer dizer, vamos soltar aqui, ó. Bioacumulação é mais rápido. Bioacumulação, biomagnificação ou magnificação trófica. De novo, né? Eu falei rápido demais. Minha mulher sempre reclama que eu falo rápido, cara. Ficar assistindo minha aula não entende nada, cara. Falar é o de menos, né? Esse resto também, ela... Eu sou um cara veloz. Então, olha só, gente. Bioacumulação, biomagnificação ou magnificação trófica são poluentes não biodegradáveis, agrotóxicos, metais pesados que se acumulam na cadeia alimentar, assumindo maiores concentrações no topo. Poluentes na cadeia alimentar acumulam maior concentração no topo. Da mesma forma que a energia sempre diminui na cadeia. Então guarda, criança, energia diminui ao longo da cadeia, enquanto que poluentes sempre aumentam ao longo da cadeia alimentar. De genética, se eu tiver que falar uma coisa, pô, o Felipe às vezes vem isso. Aí, ó, dá uma aula de genética em 15 segundos aqui pra eu postar no Twitter. Pô, tu tá de sacanagem com a minha cara. 15 segundos, a genética. Cara, em genética uma parada importante, e falando sério mesmo, pode te salvar pais iguais, filhos diferentes. Você sabe, Léo, o que é isso? Pais iguais, filhos diferentes? Quando os pais são iguais e o filho é diferente, pais iguais, filho diferente, o filho diferente sempre é recessivo. Então, o principal de um heredograma, para você matar um heredograma olhou o heredograma, busca o cruzamento-chave do heredograma. O cruzamento-chave pode ser, pais normais, filho afetado, pintadinho, ou pais afetados e filho normal, beleza? Olha só, se esse cara aqui fosse dominante, ao menos um dos pais teria que ser afetado também, porque é dominante. Da mesma forma, se esses caras aqui, fossem recessivos, os filhos teriam que ser iguais. Então, sempre, gente, sempre que tiver pais iguais e filho diferente, o filho diferente é recessivo, aí um azinho veio do pai, o outro veio da mãe, pô, não pode ser azinho, né? Vai ser igual ao filho. Não pode. Eles são heterozigotos. Pais iguais, filho diferente, o filho é homozigoto recessivo e os pais são heterozigotos. Se tiver isso aqui, o afetado é recessivo. Agora, se tiver isso aqui, pode ter, sabia? Existem algumas doenças que são dominantes. Por exemplo, o nanismo acondroplásico, a acondroplasia anão, é dominante. Ter dedos a mais, 6 dedos, é dominante. Então, repara, aqui não podia ser azinho com azinho, tem que nascer igual. Pais iguais, filho diferente. O filho diferente é azinho, e os pais são heterozigotos, sempre. Então, no heredograma, pintou isso aqui, o afetado é recessivo. No heredograma, pintou isso aqui, o afetado é dominante. Beleza? Beleza? Então repara, né? Repara aí, né, Felipinho? Olha lá, genética. Em 1 minuto deu pra fazer alguma gracinha aqui, né, não, Léo? Isso. Né? Chega aí então, por favor, Léo. Não é não? É. Agradecer aí a galera que assistiu a aula hoje. Obrigado, galera. Desejar então um bom simulado. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí vai fazer o simulado amanhã, sábado, domingo. Se você não assinou o Descomplica ainda, cara, tá aqui, ó. Bota a propaganda aí, Renan. Você tem um cupom mágico aqui que você vai assinar pelo mod que tô parecendo Shoptime, né? Não, assim. Mas não responda ainda, porque o simulado, ele tá, cara, tá muito legal. E vai ter segunda e terça-feira. Segunda-feira, quem que vai fazer a correção?
Ih, cara, tem uma boa pergunta aí, hein? Segunda-feira? Acho que sou eu. Roda, então. Segunda-feira Acho que roda. eu vou estar aqui, o Oda não sai desse Descomplica, É. fazendo correção. Pois é. Terça-feira também tem correção. Tem correção terça? E é isso, gente. Quem tá terça aqui na correção? Não sei. Deu Gomes? Deve ser. É meu Gomes aí. É o É isso aí. Gomes. E aí a Oi, gente fica é o dançando Gomes. e, cara, bom simulado mesmo. Se cortarem a É gente, bom mesmo. cortaram, ó. Cortaram, não, escutou, né? É o Gomes.